Olá, aqui é a turma 83 com o podcast sobre a independência do México. Vamos estar fazendo algumas perguntas para o Bruno da turma 301. Eu sou a Gabriele e eu vou fazer a primeira pergunta. Quando foi o processo de independência do México e em que contexto? Teve início em 16 de setembro de 1910 e ela começou como uma revolta popular. Eu sou a Renata e vou fazer a segunda pergunta. Quais são os principais personagens envolvidos? A gente tem o Miguel Hidalgo, que começou todo o processo, mas após ele ser capturado e executado, José Maria Morelos assumiu seu lugar como comandante da revolta, mas ele também foi capturado e morto. Após isso, nós temos Vicente Guerreiro e Guadalupe Victoria, que assumiram a liderança, só que eles não eram plebeus, indígenas, eles já eram crioulos, já eram numa casta superior. Tanto que nessa parte a revolta já perde um pouco da essência de revolta popular, ela passa a ser uma coisa mais elitista, mais elitizada. A gente tem depois o Emílio Zapatana, que vai liderar a luta contra os camponeses mexicanos, fazendo assim a Revolução Mexicana. Olá, eu sou Caroline Franciscon e vou fazer a terceira pergunta. Como se desenvolveu e qual foi a conclusão do processo de independência? Esse processo ele ganhou força no início do século XIX, tendo início como uma revolta popular. O povo foi se revoltando, foram ganhando várias lutas, só que quando chegou na cidade do México, que seria a mais importante, eles perderam essa luta. E foi indo, e eles foram perdendo força. Só que eles continuaram lutando. E os crioulos, que eram mestiços ali, eram nascidos na colônia, estavam com medo de perder o poder, porque os vindos da Espanha, os originários ali, estavam ganhando muito poder. Então eles se unem à revolta. E nesse momento ela perde o significado dela como uma revolta popular, com o povo tendo que tomar o poder. Só que com isso eles ganharam força, conseguiram a independência. Pergunta 4. A Revolução Mexicana de 1910, do ponto de vista social, como ela se caracterizou? Ela se caracterizou como uma luta social, basicamente. Foi muito focada na revolta agrária para a divisão das terras e muito focada na luta pelo direito dos indígenas e dos camponeses. Quinta pergunta. Como era o México antes da independência? Durante quase 3 séculos, os mexicanos viveram sobre a mercê dos colonizadores espanhóis, sendo extremamente explorados, suas terras, suas riquezas, enfim, vivendo uma relação de escravidão com os colonizadores, o que foi o estopim para gerar a revolta. Sexta pergunta. Quem proclamou a independência do México? Foi Miguel Hidalgo, no dia 16 de setembro de 1910, que também ficou conhecido como o dia teve início a revolta. Esse dia ficou conhecido como o Grito de Dolores. E esse foi o nosso podcast e ele foi criado pela Gabriele. Renata. E Caroline.